Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje vamos estar falando sobre livros, né? Apesar de nosso canal ser de tecnologia, né, a gente tenta trazer o máximo possível, né, de conhecimento e também daquilo que a gente gosta, né? Então, hoje vamos falar de uma maneira desmistificada, porque hoje eu vejo muitas pessoas que falam sobre livros, né, que têm o hábito de ler na internet, elas falam de uma maneira como se fosse nato. Tem pessoas que conseguem ler e tem outras que não. É como se fosse um grupo seleto de pessoas que tem essa capacidade de adquirir essa habilidade. Eu também sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de ler. Eu sempre começava a ler um livro e parava. Lia 2, 3 páginas, achava muito difícil e parava. Mas desmistificando, de fato, é muito difícil de você fazer, mas não é impossível. Muitas vezes, né, exige força de vontade, disciplina, muita paciência com você mesmo, né? E às vezes eu lia e ficava pensando, pra que eu tô fazendo isso, né? Porque não via sentido. Então, no ano passado, no final do ano, a gente sempre faz aquelas metas, né? E a minha meta era ler 5 livros. E eu passei, né, com muito esforço, muito choro, até o momento que eu comecei a sentir prazer nisso, né, de ler livros. A minha meta era 5 e hoje eu tô terminando o meu 10º. Tô que nem a Dilma, né? Eu dobrei a meta. Mas isso me torna um gênio, alguém fora da média? Não. Ela só me torna uma pessoa acima da média, né? Porque a média de leitura do brasileiro, né, é de 2 livros ao ano. E às vezes eles classificam como ler livros, né, ler uma parte de livros, não necessariamente ler livros inteiros. Estou acima da média, mas é muito fácil ser acima da média quando a média é baixa. Então isso não me torna alguém que tem um QI altíssimo ou alguém que é gênio. Uma coisa que eu aprendi que é muito importante, né, que é o hábito, no livro O Poder do Hábito. O hábito ele é feito de 3 pilares, que é a iniciativa, né, na psicologia chama de gatilho, né, aquela ânsia de fazer alguma coisa, rotina e a recompensa, né? Então, como uma pessoa que nunca leu tem uma dificuldade para ler, ela vai ter isso, né? Porque ela não tem vontade de ler, então ela não tem a ânsia, ela não tem aquela vontade. Ela não tem a rotina, né? Ou na verdade, ela tem a rotina, mas ela não tem a recompensa. Então, como uma pessoa consegue fazer isso? É na força de vontade. Porque um hábito bom, né, ele só é absorvido. Eu estava lendo isso hoje no livro Milagre da Manhã, que é o 10º livro que eu falei que eu estava terminando de ler, que diz que um hábito, né, ele só entra no nosso consciente, né, ele só faz parte da nossa rotina quando nós fazemos uma atividade por mais de 21 dias. A partir, em média, né? Quando passamos a fazer essa média, né, de 21 dias, isso foi uma pesquisa do Dr. Max lá em 1960, né, que ele fez uma média, né, de pacientes que fizeram amputação de algum membro. E ele percebeu que, em média, demorava 21 dias para a pessoa se adaptar com seu membro amputado. Então, meio que surgiu essa máxima de que um hábito ele entra, né, ele passa a ser comum pra gente a partir do momento que a gente passa esse período de 21 dias, fazendo repetidamente todo dia. E se eu não deixei claro, né, um hábito é aquilo que a gente faz sem pensar. Ou seja, quando você chega do trabalho, você senta no sofá. Aquela ânsia, né? Senta no sofá. Dá vontade de ver televisão. Então você abre a rotina da televisão. E em seguida você sente o prazer de ver um programa que você gosta. Isso é um hábito, aquilo que você faz sem pensar. Eu também era assim, né? Eu tinha muita dificuldade de começar a ler, mas a partir do momento que eu comecei a ler, hoje eu leio pelo menos uma página de um livro, tem pelo menos 6 meses. Então eu já passei do prazo de 21 dias. Quando eu vou ver, eu já tô com um livro na mão e eu tô lendo páginas sem isso ser aquele sacrifício como era antes. Eu vou te ensinar também, eu vou te mostrar algumas práticas que eu uso, que vai te ajudar também e vai ficar muito mais fácil de você adquirir esse hábito também. E aqui também, ainda tratando de hábitos, para ver como o hábito é muito importante, um princípio que eu aprendi no livro Mais Esperto que o Diabo é o ritmo hipnótico. O que seria a hipnose, né? A hipnose é a perda do senso crítico. Ou seja, se você fala para uma pessoa adulta, né, que ela é um super-herói, ela simplesmente vai falar, não, eu não sou, né? Porque ela tem a parte crítica muito bem formulada. Se você fala para uma criança, né, ela acredita fielmente, porque ela não tem essa parte crítica. Um exemplo de mau hábito é alguém que entra numa dieta, né, porque ela julga que tá comendo muita besteira, então ela passa a primeira semana e ali tá entrando na segunda semana, ela é convidada para uma festa onde tem muita coisa para comer, muita guloseima, muito salgado, e ela fala, vou comer para não fazer desfeita, né, como dizem. Então ela come. A partir do momento que ela come, ela já começa a sentir ali aquele desejo que ela sentia de comer. Passa alguns dias
ela volta a comer aquilo, mas ela, na cabeça ela tá falando, nossa, isso aqui tá errado. Mas ela já voltou ao ritmo dela de novo, esse ritmo de maus hábitos. E passa um momento, né, que ela perde o senso crítico e ela volta a comer tudo de novo. Então o ritmo hipnótico é isso, um ritmo que você dá a maus hábitos. Por exemplo, a leitura, né, que muitas pessoas negligenciam. Simplesmente você vai, isso não é pra mim, e a partir do momento que isso ele entra de fato na sua cabeça, e você acredita que não é pra você mesmo. Isso me faz fazer um paralelo, uma história, né, que foi escrita por Platão, que é sobre o mito da caverna. O mito da caverna consiste em que existia um grupo de pessoas que elas nasceram, eram prisioneiras na caverna, e elas nasceram e chegaram à fase adultas ali ainda, acorrentadas dentro de uma caverna. E elas só viam o mundo, né, através de uma sombra que eram projetadas na caverna, e feito com uma luz, né, seja externa ou de uma tocha. Tudo para as pessoas que estavam ali, que nasceram na caverna, a realidade era aquilo, era aquelas sombras, aqueles vultos que passavam. Mas a partir do momento que uma pessoa conseguiu se soltar da corrente, ela viu o mundo da forma que é, né, ela simplesmente, né, o que ela faz? A vontade dela é voltar e falar para todo mundo, né, como é a realidade, como isso aqui é muito melhor, fica tudo mais claro agora, né, e ele tenta voltar para as pessoas para falar isso, e as pessoas não acreditam, porque elas eram acostumadas a ver vultos, né, a ver simplesmente sombra. É isso que acontece quando você começa a ler, né? Você começa a ler e aquilo muda, você começa a ver o mundo de fato de uma outra cor, de uma outra ótica. Você tenta voltar ali para falar para as pessoas, e as pessoas ao seu redor ficam ali incrédulas, né? Achando que isso é besteira, né? Porque elas estão tão acostumadas, né, com aquele ritmo hipnótico, como eu disse, que elas não conseguem sair dessa bolha e não conseguem ver o mundo da forma que é, de uma forma mais clara. E quando eu comecei a pensar sobre temas, né, para trazer sobre livros, eu fiquei pensando, né, o que os livros me trouxe, né, na minha realidade. Eu passei a ser uma pessoa mais criativa, né? Eu passei a ser mais. Meu vocabulário ficou muito melhor. Eu era uma pessoa, como brincam por aí, de poucas palavras, né? Eu passei a ser uma pessoa mais questionadora, né? Porque, afinal de contas, ninguém vai muito com a cara de quem questiona. Por quê? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Além do mais, né, você se torna até uma pessoa mais interessante. Por exemplo, teve uma vez que eu fui no rodízio com a minha namorada, né, e eu contei uma história do livro O Poder do Hábito. E pra ela achou tão interessante, né, que ela falou que queria ler o livro justamente para poder contar essa história para outras pessoas. Por que isso, né? Você se torna uma pessoa mais interessante? Porque você vira uma referência para outra pessoa. E essa pessoa, né, ao ver essa referência em você, ela quer ter esse conhecimento para virar referência para outras pessoas, né? Então, por isso que ler também te torna uma pessoa mais interessante. O que conecta, né, as pessoas são histórias. Né? Numa mesa, né? Já pensou, quando senta numa mesa, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada? Eu, pelo contrário, né, eu gosto de sempre almoçar o momento, assim, de descontração falando. Porque a história ela vai te conectar com o outro. Isso faz com que a convivência seja muito melhor e mais agradável. Então você tendo histórias de livros, de séries, né, que sejam relevantes, de artigos que você leu. E principalmente tem muitas histórias em livros, né, que você pode pegar essa história para você não cometê-las, né, aprender com o erro dos outros. Ler te dá essas vantagens. Agora eu vou falar um princípio que poucas pessoas conhecem, né, que é o princípio da convexidade. Né, o que seria isso? Um livro, né, custa em média, por exemplo, de 20 a 30 reais. Se você comprar o livro e esse livro ele te agradar, né, ele te tornar uma pessoa melhor, seja nos seus negócios, na sua vida pessoal, por exemplo, no exercício da faculdade, isso vai trazer ganhos muito maiores, muito mais exponenciais, incalculáveis. Né? Ou seja, você gastou 30 reais para obter um ganho incalculável lá na frente. E ao contrário disso, né? Por exemplo, se você gastou 30 reais, o que você pode perder é somente 30 reais. E aqui você tem muito mais a ganhar do que perder. Muitas pessoas falam, né, que o livro é caro por ser 20, 30 reais, mas eu pergunto a essas pessoas, ou faço um questionamento, melhor dizendo. Eu falo para elas, experimente o preço da ignorância. Eu tenho certeza que será muito mais caro do que 20, 30 reais. Né? Agora eu vou te dar algumas dicas, né, que eu uso, que me ajudam a ler livros. Principalmente, deixa os livros visíveis. Como eu boto aqui, tem uma pilha de livros aqui e tenho duas ali. Os livros sempre ficam dos meus olhos, no meu campo de visão, então não tem como eu esquecer deles, né?
No começo eu pegava os livros e botava na gaveta. E só lembrava deles 2, 3 meses depois. Então uma dica importante, deixa o livro à vista aqui, onde você possa ver e com consequência pegá-lo para ler. A segunda é conte para alguém. Toda vez que você vê uma parte interessante do livro, o que você faz? Você pega o celular ou uma carta, sei lá, fala com alguém, uma pessoa que está na sua casa e conte essa história para ela. Você vai fixar melhor esse conteúdo, né? Falando, ensinando, você aprende muito melhor. Quando você explica para alguém, né, você tem ali 95% de compreensão daquilo que você estuda. Então fica muito mais fácil de você guardar aquilo que você leu. Antigamente eu li e não entendia nada, eu não conseguia reter o conteúdo, porque muitas vezes eu não falava com ninguém. Hoje, né, eu pego o meu celular, mando mensagem pro meu amigo aqui do canal, que é parceiro aqui do canal, me ajuda tanto no Instagram como aqui, né? Se você mandar uma mensagem lá no Instagram, é ele que vai responder, a publicação também é tudo dele. Então o que eu faço? Mando uma mensagem para ele e ali a gente fica debatendo esse assunto até a gente chegar a zero ou alguém matar um ao outro, né? Porque o que a gente mais fala é discorda, né? Que é legal, senão fica sem graça. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. E a terceira dica é: compre o livro, que é importante, né? Você comprar, o dinheiro sair do seu bolso e depois comprar um livro que seja best-seller, um livro que é bem reconhecido, bem popular, porque eles tendem a serem melhores, né? Se eles estão tão populares é porque muita gente gostou dele e você pode ser a próxima, né? Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de ler. Não gosta de ler porque às vezes não encontrou um livro bom, né? Não achou o livro certo para ela. Agora eu vou dar uma dica bônus, né, para beneficiar as pessoas que chegaram até aqui, chegou até o final do vídeo, que é a mais importante ao meu ver, né? Que primeiro é meta e método, né? Você precisa sempre ter uma meta na sua vida. Se você sem meta, você não vai a lugar nenhum. Mas você precisa ter método. Método é como eu vou cumprir essa meta. Então, eu vou te falar aqui, é que eu uso muito, né? Principalmente quando eu tô no final dos livros, né? Que com o livro às vezes é muito bom, que eu fico enrolando ele pra ler. E com isso eu não consigo pegar o outro livro que tá ali no próximo da fila. Então eu faço o quê? Eu calculo quantas páginas o livro tem ou tem para terminar e depois eu divido pelo número de dias. Por exemplo, se tem um livro de 200 páginas, né, e eu quero ler em um mês, né, então eu divido ele por 30, dá mais ou menos 7 páginas por dia. Então 7 páginas por dia, né, não é praticamente nada. Então, isso vai te ajudar muito a você manter esse controle. Ler é muito importante, então comece, né. Vou até te recomendar um livro aqui que eu gostei muito, né? Um livro que me fez ler todos os outros, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, porque é um livro que é muito simples, né? Ele é um livro muito bom para quem gosta de figura, né? É um livro curto e fala justamente aquilo que você quer fazer, que é mudar. Ele fala sobre mudança. Então é um livro que eu recomendo bastante que se leia. Então chegamos ao final de mais um vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. E depois disso tudo que eu te falei, né? Se você não se convenceu que ler é importante, né? Eu só tenho uma frase para te dizer: que o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Tchau.